Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, Sábado Santo. E quero meditar um pouquinho sobre a Vigília Pascal, aquilo que vamos celebrar à noite, mas o que estamos celebrando também durante esse dia. Um pequeno texto para podermos meditarmos juntos sobre esse dia tão importante. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. O Sábado Santo é um dia de silêncio, de parada, do vazio e da solidão. A natureza humana está dividida sobre a vida e sobre a morte. A igreja está de sentinela, deitada sobre o túmulo de Jesus. Jesus que está morto, daquele que passou da morte para a vida. A igreja estão vazias, estão fechadas, para se preparar, para se enfeitar para a festa das núpcias do Cordeiro. À noite vamos celebrar a Vigília Pascal. A comunidade cristã celebra a nova luz que despontou no horizonte da vida humana. Temos a bênção do fogo. O fogo novo é o prenúncio da presença de Cristo em nossa vida. Na história bíblica temos várias teofanias, que são as revelações que manifestam a presença e a ação de Deus no mundo. Nessa noite representa a nova criação, Cristo ressuscitado. O Círio Pascal é aquela grande vela que usamos, que será entronizado dentro da igreja. Lembre-se que hoje à noite você deve levar uma vela, na celebração, leve uma vela que vai ser acesa no Círio Pascal. É sinal da presença do Senhor na história, o Senhor presente entre nós. Depois tem a bênção do fogo, depois é colocado uns cravos, lembra que é colocado uns cravozinhos, que representam as chagas que venceram a morte, não é? Os algarismos que estão ali, que significam, que lembra que o Senhor é o Senhor da história, as letras A e Z, o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim de tudo. Resta-nos cantar exultantes a sua vitória, com todos os crentes de ontem e de hoje, com o céu e com a terra. Nele, ressuscitado, proclamamos a eterna Páscoa da humanidade. Proclamamos a eterna Páscoa da humanidade e da igreja. A ressurreição de Cristo é o princípio da nossa ressurreição. Cumprimento da promessa do Antigo Testamento, é o dia do Senhor, a concretização do Reino de Deus. A ressurreição de Jesus é a convicção da nossa fé no Cristo que vive. Por que procurar entre os mortos, lembra dessa passagem, aquele que está vivo? Cristo agora vive em nossos corações, esperança de um novo céu e de uma nova terra. Por uma venerável e antiquíssima tradição da Santa Igreja, esta é a noite da vigília em honra do Senhor. Como disse, os fiéis trazendo na mão, segundo o que nos ensina o Evangelho de Lucas, a vela acesa, assemelham-se aos que esperam o Senhor ao voltar, para quando Ele chegar aos encontros vigilantes e os faça sentar-se à sua mesa. Lembra da parábola das 10 virgens que estavam lá, das previdentes e das imprevidentes, que estavam lá com as velas acesas esperando o noivo chegar, a passagem bíblica? A noite santa da Páscoa é o grande sacramento do cristão. O batismo e a Eucaristia, que são o centro da liturgia, sempre nessa noite, são batizados onde tem a possibilidade de batismo de adultos, que o batismo e a Eucaristia são o centro da liturgia dessa venerável noite, tornam-se presentes e contemporâneos os acontecimentos que celebramos e que nos comunicam um valor salvífico. A Vigília Pascal termina com a celebração eucarística, que é a raiz de todas as outras. A partir desta noite da ressurreição, Cristo está presente entre os seus, por meio dos sacramentos e principalmente da Eucaristia, que contém todos os sacramentos. Comemoramos essa noite venturosa como cantamos, Essa liturgia deve falar por si mesma. O mistério da nova luz que surge nas trevas. Cristo venceu a morte e o pecado. Os fiéis se unem a esse mistério, acendendo uma vela na chama do Círio Pascal, quando de sua entrada triunfal na igreja. É a participação na vida ressuscitada do Senhor,
Depois temos o canto de exulte, né, quando é cantado, esse canto de exultação ao Senhor, de louvando pela criação, pelo bem, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por essa noite, né, onde a luz vence as trevas. Nessa noite santíssima em que recordamos a ressurreição de Jesus, confirmando sua divindade e sua doutrina divina, somos criaturas humanas, redimidas de todos os nossos pecados e, sobretudo, da maior consequência do pecado, que é a morte eterna. Cristo morrendo destruiu a morte. Ressurgindo, Cristo anuncia a vida integral, a vida nova, a vida eterna. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Dele são os tempos e a eternidade. A Ele pertencem a glória e o poder. Cristo, de quem todas as coisas tomam vida, não podia ficar encerrada na pedra. Ressuscitou para nos confirmar que é o Senhor da vida. Nessa sexta-feira santa, Ele deu a vida por nós, imolando-se no madeiro da cruz. Hoje, Jesus retoma a vida para acordar em nós as sementes da imortalidade que todos trazemos, mas que em horas muitas vezes ficam escondidas, porque falta a fecundidade divina. Com Jesus, nesta madrugada de Páscoa, nascemos para a vida eterna. Meus irmãos, a luz ressurgiu das trevas, luz que significa salvação. E Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo e darei a quem me seguir a luz da vida. João 8,12. Com a gloriosa ressurreição, os cristãos se tornam filhos da luz, uma luz que nunca se apaga, que tremula eternamente. Abraão, que teve que decidir ou a fidelidade a Deus ou os seus interesses pessoais, e Abraão escolheu a fidelidade, mesmo diante do absurdo de sacrificar o seu filho único. A leitura de Abraão obediente a Deus, faz lembrar o dia em que Jesus parou à beira do poço de Jacó e disse aos apóstolos: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai para com Jesus foi duríssima, que morresse na cruz pela salvação do mundo. Mas Jesus ressuscitou por vontade de Deus, e por ter feito a vontade do Pai até o fim, Deus o glorificou. A liturgia de hoje nos fala da escravidão e da maldade, dois dilemas da humanidade. Retomamos a passagem do Mar Vermelho. As leituras de hoje são belíssimas, né? Várias leituras hoje. E a saída dos hebreus da escravidão egípcia. A leitura do Êxodo nos relata que o mar se abriu e os israelitas passaram a pé enxuto, ou seja, foram mais fortes que os demônios e a maldade, puderam atravessar seguros a casa de Satanás, vencendo todas as dificuldades físicas e espirituais rumo à terra prometida. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ora na fidelidade, ora na infidelidade, era incapaz de superar sozinho a condição de criatura pecadora e manchada pelo pecado. Vemos isso em Gênesis. Foi então que Deus que criara o ser humano por amor e no amor. Novamente, por amor veio em seu socorro, dando-lhe o próprio Filho como seu caminho de verdade, sua vida. Presente de Deus, ele nasceu na carne humana, entrou na história, vivendo em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele não apenas nos visitou, mas foi um de nós, carne de nossa carne, sangue de nosso sangue. Mas o Filho de Deus foi o Filho de Deus que a maldade humana pregou na cruz, sexta-feira, e cujo corpo as santas mulheres depuseram na sepultura. Deus o ressuscitou gloriosamente para que nós pudéssemos andar em nova vida. Meus irmãos, por intermédio da ressurreição de Cristo, fez conosco uma nova e eterna aliança nessa noite venturosa. O céu recebeu nessa noite todo o louvor possível na pessoa de Jesus, que cumpriu a plenitude da vontade de Deus e comprou com sua paixão e morte na cruz o direito de recriar as coisas e remarcar os rumos da criatura.
das criaturas. Vamos viver como Cristo, como homens e mulheres da luz eterna da salvação. Renovemos nosso compromisso de cristãos, batizados, e anunciemos a ressurreição a todos os povos, conclamando a todos para a missão, pois todos queremos nessa noite ver Jesus, caminho, verdade e vida plena. Portanto, declinemo-nos das alegrias eternas com esta Santa Missa de Páscoa, doce ação de graças por excelência, celebração da nova Páscoa de Cristo, participada pela Igreja. A vida que nasce no batismo e é animada pelo Espírito, alimenta-se na mesa do Cordeiro. Os cristãos devem dar testemunho da morte e ressurreição do Senhor Jesus e comprometer-se com a vida eterna, corpo dado e sangue derramado numa vida de ação de graças e ao próximo. Assim, inaugura-se um novo céu e uma nova terra. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se eu consegui me expressar aqui, né, toda a beleza da celebração de hoje, mas um pouquinho daquilo que vai acontecer, e uma celebração um pouco longa, mas é fundamental porque é a mãe de todas, a que abre, né? A celebração da vigília é aquela que abre para nós a ressurreição, que nos abre tudo aquilo que Jesus nos deixou, onde nasce a igreja, daí surge, né, a ressurreição, a grande festa, onde a vida vence a morte. Estamos aqui porque a vida venceu a morte. Celebre bem essa noite de hoje. Vive esse dia de Sábado Santo, né, no recolhimento ainda, lembrando que Jesus está morto, está no sepulcro, mas ressuscitará na celebração da Vigília Pascal. Que Deus te abençoe e amanhã juntos, celebrando a liturgia de amanhã da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Que o Senhor traga paz, alegria e saúde à sua vida. Que Deus os abençoe.